Reta final para declarar o imposto de renda 2021. Então hoje a gente vai fazer aquela live que estava faltando para você conseguir terminar de fazer a sua declaração, se é que você já não fez, né? Quem me segue aqui sabe que eu sempre falo para vocês, não precisamos ser os últimos, ainda mais se você vai receber restituição, porque quanto antes esse dinheiro estiver nas suas mãos, mais rápido você pode investir. Ah, que beleza! Bom, gente, a live de hoje vai ser focada na parte de investimentos. Eu vou ter uma querida aqui convidada, que é a contabilista, que é contadora também, né, gente? O nome formal é contabilista, mas são os nossos contadores aí, a Juliana Fernandes, da FF Auditoria. E aí ela vai falar um pouco com vocês sobre esse tema super importante que a gente só lembra na hora de fazer o imposto, né, gente? Ó, eu tô toda paramentada aqui, minha gente, porque em São Paulo está uma friaca. Vocês não têm noção de quantas blusas e quantas meias eu estou utilizando neste momento. Porque, gente, parece que o inverno chegou, mas tá um frio do caramba, né? Muito bem, então hoje esse vai ser o nosso tema, a gente vai conversar sobre isso, espero que ajude muito vocês. Se você acha que esse tema é importante, que as pessoas precisam aprender a declarar um imposto, né, para de repente não ter problema lá na frente, já aperta esse coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e mandar para mais pessoas. E também envia essa live, ó, de repente você está vendo seus amigos verdinhos, aí significa que eles estão online fazendo sei lá o que nesse Instagram de meu Deus. E aí, né, gente, de repente a gente bota eles aqui para aprender com a gente, não é mesmo? Vendo a Sabrine, falou que amou o look. Obrigada, Sá. Menina, tá muito frio aqui. Raíssa entrou, boa noite. Tiago. Olha quem está conosco já, Juliana. Tudo bem, Tudo Ju? bem, Samila? Tá Tudo frio aí? jóia. Muito. Acabei de falar isso, ó. Tô até aqui já, ó, com roupinhas de inverno, porque não tá dando, gente. Tá muito Não, frio, esfriou né? bastante, né? É isso aí. Muito. Ó, algumas pessoas já entraram aqui, já estão dando oi pra gente. Pessoal do Flow Invest tá aqui também, muito legal. A Miriam. Boa noite, gente. Muito bom ter vocês aqui. Já falei para eles sobre qual vai ser o nosso assunto aqui, Ju. Então já estão Ai, que preparados. bom. E aí, seguinte, antes da gente começar a falar do que interessa, porque tem muita coisa para a gente falar hoje, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, que é para o pessoal entender por que você vai falar sobre imposto de renda com a gente hoje. Ah, legal. Bom, eu sou contabilista, registrada no CRC São Paulo desde 1998. Tive uma carreira de 23 anos num dos maiores escritórios contábeis do Brasil. Sou sócia da Fernandes e Fernandes, auditoria e consultoria desde 2013. E me especializei ao longo da minha vida profissional em imposto de renda à pessoa física. Tenho várias entrevistas aí publicadas, se você colocar no Google lá, Juliana Fernandes, principalmente Folha de São Paulo, tem várias entrevistas, várias publicações referentes ao assunto, né? Vários passo a passos. Então, eu acabei me especializando e nessa época, né, surgem vários convites aí e sinto o maior prazer em poder ajudar e dividir um pouquinho aí do conhecimento com vocês. Nossa, fico muito feliz, gente. Vocês viram que a preocupação aqui de trazer pessoas com currículo invejável, hein? Placa com anos de experiência no mercado. Então, não é qualquer coisa. Então, já dá uma moral aqui pra gente na nossa live. Envia essa live para todo mundo. Aperta esse coraçãozinho sem dó, que é de graça, minha gente. Para o Instagram saber que esse conteúdo vai ser super bacana. Então, Ju, eu como educadora e consultora financeira pessoal, vira e mexe tenho que ajudar os meus alunos, os meus clientes a lidar com a parte dos impostos. Porque quando as pessoas principalmente começam a investir, essa é a última coisa que elas pensam. Elas querem ganhar uma grana, quer correr atrás do tempo perdido, e aí às vezes não se preocupam com essa parte, e quando chega na fase da declaração, estão tudo desesperado, desesperada. Então hoje a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre esse tema. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, aproveitem, a Ju tá aqui para ajudar.
É óbvio que muita coisa que a gente já está preparado para trazer para vocês, mas de repente, se a gente não tocar em algum assunto que para você é importante, coloca aqui no chat, que aí eu e a Juliana vamos respondendo para vocês, tá? Ó, a Miriam já deixou um recadinho aqui. Juliana é poderosa em tudo, principalmente no que diz em declarações. Olha a moral. Muito bom. Que bom. Mulherada arrasando. Ju, vamos começar pelo básico? Antes de entrar na parte de investimentos, fala para o pessoal quem deve fazer a declaração, porque tem gente que ainda tem essa dúvida, mas eu tenho que declarar, eu não tenho? Quem que é obrigado a declarar? E qual que é o prazo final para entregar a declaração esse ano? Por favor. Bom, então vamos lá. Para quem teve rendimentos no ano calendário de 2020, tributáveis acima de R$ 28.559,70. Para quem recebeu auxílio emergencial ano passado, esse valor ele é um pouquinho menor, R$ 22.847,76. Rendimentos isentos, não tributáveis e tributação exclusiva acima de R$ 40 mil. Obteve ganho de capital na alienação de bens ou operou na Bolsa de Valores. Aqui um parêntese, Samila. Operações na Bolsa de Valores hoje é uma novidade, né? Então, muita gente aí se aventurou, comprou uma ação para ver como é que era, né? E não sabe. Mas, assim, uma ação que seja já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então, às vezes Pra a quem pessoa também... era isenta, não precisaria entregar, mas como ela fez a compra de uma ação, ou até para complementar aí, por exemplo, um fundo imobiliário, que também é renda variável, ela já tem que declarar, mesmo sendo um só. Exatamente. Olha aí, galera. Atividade rural também com receita superior a R$ 142.798,50 e bens e direitos acima de R$ 300 mil. Então, quem se enquadra nesses quesitos está obrigado a declarar. Mas, ainda que não esteja obrigado a declarar, se a pessoa quiser entregar a declaração, ela pode, né? Então, a gente tem casos de pessoas que não atingiram o limite, mas que por algum motivo tiveram retenção na fonte. Então, essas pessoas elas fazem a declaração com o intuito de tentar restituir aquele imposto que foi retido. Outros casos que pode acontecer, autônomos, por exemplo, que não tem como comprovar renda, porque não tem uma renda formal. Essas pessoas, normalmente, elas fazem a declaração porque a declaração ela se torna um comprovante de renda oficial, porque ela foi transmitida para a Receita Federal. Então, ela um serve como um válido, comprovante. né? Exato. Muitos bancos aceitam como um documento válido e como comprovação de renda. Então, para abertura de conta, solicitação de empréstimo, aprovação de financiamento, então essas pessoas optam, mesmo não estando obrigadas, a fazer a declaração, né, para usar depois, posteriormente, como uma comprovação de renda. Bacana. E aí, esse ano a gente teve uma mudança novamente, né, por conta da pandemia. O ano passado a gente já teve aí uma mudança no prazo de entrega. Qual que é o prazo agora, Ju? Então, a Receita Federal ela liberou o programa no finalzinho de fevereiro. A transmissão começou a ser possível no início de março. Inicialmente, o prazo era 30 de abril. Depois houve uma prorrogação agora para o final de maio e existia uma expectativa de que fosse feita uma nova prorrogação para o final de julho. Mas essa segunda prorrogação ela foi vetada. Então, o prazo final agora é 31 de maio. Samila, com essa expectativa da prorrogação para 31 de julho, tiveram muitas pessoas que acabaram se acomodando. E agora que foi vetada essa possibilidade, então tá um corre-corre que você não imagina. Muitas pessoas mandando documento, então a coisa acabou se acumulando, né? Então, assim, tá um corre-corre incrível. Nossa, imagina. E assim, dias. ó, já aproveitando, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. Gente, agradeçam a Juliana mandando esse coraçãozinho, mandando essa live para todo mundo, porque ela deve estar no momento mais maluco do ano dela e ela parou tudo para estar aqui com a gente hoje, hein? Muito bom. Isso é uma coisa do brasileiro, né, Ju? A gente sabe que todo ano tem a declaração,
mas a gente deixa para a última hora, né? Como é impressionante. Se você já fez a sua declaração, deixa aqui. Vamos ver, Ju, quem aqui já fez, aqui que está aqui com a gente, para a gente ter um termômetro. Se você já fez, coloca. Se você também não fez, coloca também, tá? Sem julgamentos, a gente só quer saber. Eu tenho visto eu vi uma publicação que você fez, Samara, até achei interessante e comentei com algumas pessoas, porque o pessoal acha que fazer declaração é uma coisa chata, né? E aí vai adiando, vai deixando para a última hora. Mas uma coisa que você comentou e que eu achei bem legal é você usar esse momento como uma oportunidade de realmente você avaliar o seu planejamento, né? O momento de você ver onde você cresceu, onde você acertou, onde você errou, o momento de você corrigir, né, o seu planejamento, corrigir o seu percurso, né? Então, eu acho que Porque vendo é por um esse balanço, lado, né, né? Ju? Exato. É ali, Então, eu eu acho acho que foi que quando eu comecei a olhar com esse olhar que eu comecei a entender essa coisa. Olha, esse ano o meu patrimônio dobrou. Esse ano o meu patrimônio tá. E aí eu comecei a entender, eu falei, olha, não tá acontecendo. Porque às vezes você fica ali se esforçando o ano inteiro e guarda o dinheiro, aprende a investir. Só que às vezes você não presta atenção na sua evolução. E quando você faz a declaração, é o momento onde você constata se você evoluiu ou não. Aí, já tenho que fazer. Olha, sim. já teve gente aqui, ó, Miriam e Sabrine, falando que já fizeram a declaração. Então, o time Ai, das mulheres parabéns, está viu? ganhando, hein, gente? Parabéns para vocês. Ai, ai. Ó, Ju, a galera que me segue aqui, normalmente, ela é bastante interessada em começar a investir, né? Então, muita gente às vezes fez o Uhum. seu primeiro investimento, ou às vezes está aqui de curioso, né? Porque quer fazer o primeiro investimento, e eu já falei isso, gente. Eu acho que uma das coisas até mais importantes, além de você aprender a investir, antes de você pôr o seu dinheiro, é você entender como funciona o imposto daquele investimento. Porque muda muito de categoria para categoria e você precisa saber se você quer lidar com aquele jeito de recolher o imposto, de fazer o controle anual e tal. Então, hoje, pode ser que de repente a pessoa ainda não tenha investido, mas ela também está aqui para entender, para ver se ela quer fazer tudo isso. Então, a primeira coisa que eu queria saber de investimentos de você, onde os investidores conseguem coletar as informações para eles poderem lançar na declaração? Bom, Samela, o que a gente fala é que os documentos básicos, assim, para você fazer a declaração, são os informes de rendimento das fontes pagadoras, então, salário, aluguéis, serviços prestados, os informes financeiros, que aí vai entrar bancos, corretoras de valores, né? E os pagamentos que você fez, as despesas podem ser dedutíveis, despesas médicas, educação, e etc. E as operações realizadas com bens, tanto compra quanto venda. No caso relacionado a investimento, aí a gente vai voltar para a questão dos informes financeiros, que são os bancos e as corretoras de valores. No caso dos bancos, ele já vem já bem resumidinho lá como que você tem que fazer, onde você tem que lançar os valores, se o rendimento é tributado, se o rendimento é isento. Então não tem muito segredo, né? Para você conseguir esses informes, eles vão estar disponíveis lá no Internet Banking. Você pode também pegar através do caixa eletrônico ou solicitar diretamente para o seu gerente. Antigamente, os bancos mandavam esses informes pelo correio. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, e todo mundo tem aí um celular, um tablet, um computador, né? Quem não tem, tem uma lan house perto de casa. Então, todo mundo hoje tem esse acesso, né? Então, eles pararam de mandar. Então, fica para o contribuinte, para o investidor, no caso, ir lá e buscar essas informações. No caso de aplicação financeira, teria que buscar isso no site da corretora, tá? O que que acontece? Para ações, fundos de investimento, as empresas lá em que você investiu, elas pagam para você lá os dividendos, os rendimentos, o juros sobre o capital próprio, Melhor né? parte. No decorrer do ano.
Nos informes que você pega lá da corretora, eles trazem para você um resumo desses valores que essas empresas pagaram para você. Só que hoje em dia, tudo para a Receita Federal existe lá o cruzamento de dados. Então, ela tem informação de todas as pontas. Então, no próprio relatório que a corretora fornece para você, ela traz lá uma observação que aquilo ali é apenas um demonstrativo para a conferência, mas que para efeito da declaração de imposto de renda, que você tem que usar o informe que a fonte pagadora, que quem é? A empresa lá que você investiu, vai te fornecer, né? Justamente por quê? Porque a empresa que fez o pagamento para você é quem tem a obrigação de informar para a Receita Federal aqueles valores. Então, para que não haja essa divergência, né, de informação, eles te dão essa orientação. Então, é importante assim, você vai ter essa fonte para fazer suas conferências, né, com os seus controles, fazer essa revisão, mas o que vale mesmo para efeito de declaração é o informe lá da fonte pagadora. Então, se você não recebeu, verifica, né, vai atrás da fonte pagadora. Tem como você fazer aquele cadastro no site lá da B3, que é aquele canal eletrônico do investidor, também lá tem algumas informações, né? Então... E aí, comparando tudo isso, assim, né? Eu sempre fico, agora eu vou falar como, imagino que um monte de gente se sente aí, né? Gente, o governo já tem tecnologia para saber até o que a gente janta. Mas esse infeliz não facilita a declaração do imposto de renda. Então, assim, eu acho legal a gente reforçar isso, né, Jô? A corretora vai sim te dar um demonstrativo que você já pode usar para conferir, mas não use só aquilo se você tiver lá os seus investimentos, né? Pega assim ali da fonte pagadora, corre atrás, usa o SEI, que é o canal eletrônico de investidor, e cruza essas informações, que aí vocês vão ter o mais top possível e com certeza vocês vão ver. E eu já vi isso, inclusive quando eu fui fazer do meu companheiro, no site da corretora, por exemplo, tem lá o demonstrativo e até aparece os dividendos, os proventos. Só que, por exemplo, não aparecia uma coisa que acontece de vez em quando, que são os créditos em trânsito, que é quando a empresa já informou que ela vai te pagar aquele dividendo, né? Enfim, só que ela ainda não pagou. Então, no dela já estava aparecendo, mas no da corretora não, porque na corretora não caiu, na conta da corretora ainda não caiu naquele ano. Quando eu vi a corretora não vai ter essa informação, Exato. Né? Quando eu vi isso é que eu entendi, porque antes eu achava que era bobagem, né? Ai, nossa, mas conferi tanta coisa e tal. Então, a primeira vez que eu vi isso, que eu realmente entendi essa dinâmica, foi de 2019 para 2020. Aí ali eu falei, opa, não dá para confiar só aqui não. Tem que realmente cruzar os dados. Então, dá um trabalhinho, mas vale a pena, né, Ju? E esses valores a receber, Samela, eles não foram efetivamente pagos para você, mas você já tem o direito a recebê-los. Então, você tem que informar lá na declaração de bens que ele já é um valor seu, já é um direito seu. Então, você já pode informar lá na declaração de bens como um direito a receber seu. Sim, por isso que é importante colocar, né? Porque a administradora vai falar que ela já te informou que ela vai te pagar aquele valor. E aí você não colocou na sua declaração, pode dar divergência ali, né? Voltando na questão da Receita Federal, eles liberaram lá no ECAC um relatório de rendimentos informados pelas fontes pagadoras. Lá deveriam constar também esses rendimentos, porque a fonte pagadora informou lá para eles. Mas o que tem aparecido lá, assim, a gente até usa como um instrumento para cruzar também informação, né? Eu peguei um caso recente. Eu peguei um caso recente, foi até um cliente que você me indicou. O ano passado, a atividade dele parou por conta da pandemia. Era uma atividade que foi bem atingida por conta da pandemia. E ele acabou recebendo uma parte de auxílio emergencial, só que ele não me informou. Né? Ele mandou os documentos que ele tinha e acabou esquecendo desse detalhe. E aí eu entrei lá no ECAC, puxei o relatório das fontes pagadoras dele e eu percebi esse detalhe, né? E questionei. Aí ele falou, verdade, esqueci de te mandar. Gente, mas assim... Posso só te interromper um minuto? Gente, olha a diferença de ter um profissional decente te ajudando. O que a Juliana poderia ter feito?
Ah, eu recebi isso aqui do cliente, o que ele me enviou, eu coloquei, fiz a declaração, o responsável pelos dados, pela informação é o cliente. Não, ela foi conferir. Ela fez um a mais e deve ter salvado esse cliente aí da Malha Fina. Excelente, Não, mas Ju. é importante, ó, Samela, porque às vezes é um detalhe, o cliente, ainda mais essa situação de pandemia toda, que é uma situação nova pra gente, a cabeça da Todo mundo de gente. cabeça quente. Não, tá todo mundo de cabeça quente, todo mundo preso em casa, tanta coisa pra gente pensar, tanta coisa pra gente se adaptar, sabe? Verdade. Então, a gente que está fazendo a declaração, é responsabilidade nossa também, não é só do cliente, né? Ah, mas Então, ó, vou te cabe a dizer, Ju, não é nós. todo profissional que pensa assim, não. Você é sim uma profissional diferenciada. Cabe a nós, já que temos esses instrumentos, fazer essas verificações, Com sabe? E certeza. não só, tipo, o cliente mandou, faz e transmite. Não. Manda a prévia para o cliente também fazer uma revisão, porque às vezes ele olhando aquela declaração que você fez, o preenchimento, ele vai lembrar de alguma coisa. Sim, Ah, lembrei de um detalhe, ó, esqueci de te mandar isso, ó, tem esse detalhe, inclui isso, corrige aquilo, entendeu? Às vezes, excelente. um detalhe bobo, ah, o endereço, mudei de endereço, mas tem que atualizar na receita. Então, ele revisando, ele vai lembrar de te informar, né? Ah, E esse caso excelente. aconteceu isso. Se eu não tivesse pego, a declaração ia cair na malha, né? Então, ó, tá Então, vendo como eu cuido de e vocês? Mandei um cliente para quem? Para a mandou. melhor contabilista desse país. Ó, excelente. Gente, vocês estão muito quietinhos, ninguém tem dúvida. Vocês estão sabendo fazer tudo na declaração. Depois não vem me amolar aqui perguntando de imposto de renda, porque eu não sou contadora, contabilista, seja lá o que for. Aproveita Calma a que os, Juliana. calma que os assuntos vão esquentar. A gente está É, só no ó. começo ainda. Vamos falar do mais morninho agora, Ju. O pessoal sempre tem dúvida em como lançar os investimentos. Então, vamos por etapas. Fala um pouquinho sobre como lançar os investimentos de renda fixa, que são aqueles mais simples, né? Quais são os lugares, pelo menos o básico. Não vai dar, gente, óbvio, para a Juliana falar tudo aqui, né? Ainda mais que não tem uma tela de apoio para ela mostrar os campos direitinho. Mas um resuminho para ajudar o pessoal, Ju. Renda fixa é mais fácil, né? Você vai declarar o saldo, Samela, lá na declaração de bens. Eles têm vários códigos, mas renda fixa, o mais comum lá, CDB, RDB e tal, é o código 45. Então, na declaração, ela sempre tem lá o saldo anterior e o saldo atual, né? Por isso que a gente fala, a declaração, ela tem sempre uma continuidade, por conta dessa questão do saldo. Então, o saldo anterior normalmente é o que você já informou na declaração anterior, para quem já faz declaração. Para quem não faz, então, né, vai fazer a primeira declaração e informa o que tinha no ano anterior, o que consta lá no extrato. No extrato não, desculpa, no informe. O No extrato informe. não serve para fazer declaração, porque no extrato você não consegue Pegadinha, pegar os pegadinha. rendimentos. Então, tem lá, você vai informar os saldos e os rendimentos de renda fixa, ele é tributação exclusiva na fonte. No informe já vem direitinho lá separado, onde você tem que lançar lá, o quadro que você tem que lançar lá na declaração, tá? Então, os saldos da aplicação nos bens e direitos e os rendimentos, você vai lançar lá rendimentos de tributação exclusiva. Renda fixa eu acho que é o mais simples. Renda fixa e poupança são o mais simples que tem. E o mais legal é que, assim, a responsabilidade de recolher esse imposto ao longo do ano, conforme a pessoa vai fazendo o resgate desses investimentos, não é do investidor, certo, Ju? Eles já são retidos Não, na fonte, né? Então, vem exato. limpinho. O que o investidor precisa fazer é só declarar a posição, É, o que aconteceu, bonitinho. Mas ele não precisa ficar emitindo DARF, indo lá pagar não. imposto, nada disso, É, certo? poupança que não está rendendo nada, né? Você sabe melhor que eu. É Nem cobrindo a rendimento inflação. isento. É rendimento isento, então não incide imposto nenhum. O renda fixa, o impostinho lá que incide, o próprio banco lá faz o recolhimento e na declaração já não tributa mais nada, né? Por Legal. isso que é tributação exclusiva na fonte. Então, a fonte lá, que é o banco, já fez o recolhimento que tinha que fazer e não tributa mais nada na declaração, Uhum. tá? Beleza. Ó, só pra gente mandar um beijo aqui,
O Cuca, nosso assessor de investimentos querido, que inclusive fez live com a gente essa semana, tá aqui falando que Sei. você é a contadora oficial dele. Então, a gente, ó, só gente Ai, que boa aqui. delícia. Excelente, Cuca. Obrigada por prestigiar. Muito bom. Então, gente, ó, renda fixa é bem simples, tá? Por isso que eu até falo para vocês, ó, conheçam como funciona o imposto de cada coisa para você decidir se você quer lidar com isso ou não. Então, renda fixa super tranquilo. E outra, você falou muito bem, Ju, é só ler um pouquinho, galera. Lá no informe de rendimentos, o jeito que está escrito é o jeito que É. aparece no programa da Receita. Então, você só lê onde que tá lá e procura lá no programa. E vai, né, quase dando um Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem muita dificuldade. Começa a complicar um pouquinho mais quando a gente começa a falar de ações, quando a gente começa a Será? falar de fundos de A gente já fala investimento, disso, credo? A Juliana já quando a quer. gente começa a falar de day trade, que Não, esse ano aqui vocês não quase me tem day deixaram trade. doidos. Ju, se algum cliente O meu Cuca me aparecer aí com mandou uns day clientes. trade, Não, o Cuca me mandou uns clientes assim, quase me deixou doida, né? Mas tá bom, faz parte, faz parte. ó, você que tá aqui comigo nessa live, você para com essa mania de querer ganhar dinheiro rápido na bolsa, que esse é o primeiro jeito de perder, hein? Day trade não é da família SOS Financeiro, pelo amor de Jesus. Mas vamos lá. Ó, vamos então. Eu sei que renda variável é mais complexo, então vamos dedicar um tempinho para isso. Só que antes de entrar, vamos só falar um pouquinho de fundos de investimento, né? Que é Vamos lá. talvez um passinho antes. Às vezes as pessoas até antes de ir para a renda variável começam na renda fixa, experimentam um fundozinho de investimento, aí começa a entender a coisa e vai evoluindo, né? Como que é a parte dos fundos de investimento para declarar, Ju? Os fundos de investimento, ele é bem parecido com a questão da renda variável, viu, Samela? Ele tem um. Quando você fala fundo de investimento, é o fundo de investimento normal ou é o fundo de investimento imobiliário? Isso, fundo de investimento normal, tipo fundo de renda fixa, fundo multimercados, fundos cambiais, fundos de ação. Então, ainda não é o fundo imobiliário, ainda não é o Ah, pé tá. inteirinho na renda variável, não. Uhum, Tá tá. mais parecido, Então, acho que com renda fixa, né? O isso jeito é de bem declarar. parecido. O que vai mudar só é lá nos bens e direitos, a forma de declarar lá é a mesma. Declara os saldos, né, ano anterior, ano atual, e os rendimentos também lá na tributação exclusiva. O que vai mudar lá nos bens e direitos é só o código, que aí entra na partir do código 70. Aí tem que ver direitinho qual que é o tipo de fundo, né? 71, 73, tem vários códigos lá. Mas resumindo, se o Lendo dá informe para entender, Ju? Pelos dá. códigozinhos, dá para você conectar certinho com os fundos. Dá, mas ó, uma dica. Se o informe do banco não vier e você lendo não conseguir entender, tem lá 79 outros fundos. Não tem erro. Aí Coloca lá serve. nesse 79, porque assim, a Galera tributação, da Receita deve adorar esse outros, né? porque a tributação é a mesma, não vai mudar muita coisa, Boa. entendeu? Ó, dica de ouro. Mas o correto é declarar no código certo, mas se você não conseguir identificar lá qual que é, põe no 79 que assim, né? Tá tudo certo. Aí outra, eu vou falar mais no final, mas se você não estiver encontrando, sabe o que você faz? Você para de gastar energia com aquilo que não é a sua especialidade, você contrata um contador, ou a Juliana aqui, uma contabilista, eu acho esse nome bonito, contabilista, mais bonito que contadora. E para de ficar gastando seu tempo com isso, fazendo coisa errada. Mas, ó, Ju, então fundo de investimento muito parecido com renda fixa, também é retido na Muito. fonte, então você não precisa se preocupar ao longo do ano, é Não. só na hora de declarar realmente, né? Então, tranquilo, certo? Vamos então Isso. falar um pouco sobre renda variável, que eu imagino que é onde tenham as maiores dúvidas, inclusive o Luciano já colocou aqui, ó. Comprei e vendi algumas ações ano passado, então acho que ele já deve estar preocupado aí, né? Vamos falar então, ó, fica à vontade para falar sobre ações, se quiser falar de fundos imobiliários, pode ir indo aí no teu ritmo. Então vamos lá. Um erro muito comum, Samela, em quem investe em renda variável é achar que é só comprar e vender e declarar depois. Não é. O que acontece? Para quem investe em renda variável, tem que entender que o controle desses investimentos ele tem que ser mensal.
Porque o renda variável, quem faz a apuração se tem imposto a pagar ou não, é o investidor. E quando esse imposto ele é recolhido? Ele é recolhido no mês seguinte à operação, né? Então, assim, o ajuste de contas do investidor, ele é mensal e a declaração de imposto de renda, o ajuste da declaração com a receita, ele é anual. Então, por isso é importante fazer esse controle, né? Esse Quando você controle, ele fala pode ser ali uma planilha, Ju, alguma coisa assim? Pode ser uma planilha, e para quem é aí mais arrojado, gosta mais, né, de investir, pode usar algumas ferramentas. Tem algumas ferramentas algumas gratuitas, outras que você paga um valor baixinho, né? Tem algumas As que, corretoras às vezes sugerem algumas ferramentas, né, Ju? sim, Tem parcerias, né? sim. E algumas com custo baixo, às vezes, né, que você contrata, que auxiliam bastante, que importam as notas de corretagem, aproveitam as informações, facilitam bastante a vida. Legal. Então, mas é importante também abastecer direitinho de informação essas ferramentas, porque se você não usar elas corretamente, Não adianta o nada. resultado que você vai ter vai ser divergente, Sim. né? Então, assim, fazer direitinho para não ter problema, Tá. Vamos tá? falar então das Porque diferenças, Ju? Ah, desculpa, achei que você tinha terminado. porque na renda variável, a cada venda você tem que apurar o custo médio, você tem que ver se teve lucro naquela operação, tem a questão dos limites que você tem que respeitar dependendo do Isso. tipo, Vamos né? então já falar disso para ajudar o povo. Ó, eu vou dar uma colher de Tá. chá. Eu não ia falar sobre day trade, porque aqui não é o que a gente sugere para as pessoas. Aqui é enriquecimento no longo prazo, construindo uma carteira de valor para você ter renda passiva. E o day trade não combina com essa estratégia. Não é que é errado e proibido, tá, gente? Mas não é o estilo que eu oriento vocês a fazerem, por isso que eu não fico investindo muito tempo para falar disso, tá? Mas como eu sei que alguns de vocês, às vezes, não conheciam Samela Silva e saíram fazendo day trade, Ju, falar rapidamente sobre a questão do day trade, depois a gente já entra aí nas coisas mais de longo prazo, swing trade e tal. O day trade é aquela modalidade onde você compra e vende no mesmo dia, né? O imposto sobre essas operações aí, se você teve ganho nessas operações, ele é de 20%, tá? Que já é maior do que É, se você faz o swing trade, né? Swing trade, se eu não me engano, 15% se você vende com lucro acima de isso, 20 mil reais, é isso, né? exato. Ações também entra nessa pegada. Tem isenção para vendas, né, até 20 mil. Se você controlar ali os 20 mil no mês, então se você tiver lucro, fica isento desde que respeite esse limite dos 20 mil. O É que venda no passar, mesmo mês, né, Ju? 20 mil de exato. venda no mesmo mês. Se passar dos 20 mil, aí tributa tudo, né? O lucro todo, né? Não o que exceder os 20, né? De O tudo, né? limite é 20, mas se passar, vai tributar lá o resultado que Isso é deu. muito bom falar, porque o que a pessoa É, pode achar, né? Ah, até 20 mil é isento. Se eu fiz isso. alguma transação e deu 21, vai tributar só em cima desse 1 Não, mil e os outros 20 continuam é, isentos. Então é não, né, não, Ju? Boa. não. Se até 20, isento. Mais de 20, tributa. Tá. E o Então, o day imposto trade aí, no não tem caso, isso, certo? Day trade não tem essa não, de 20 mil. Teve lucro, não paga tem. imposto. Exato. No caso das ações, é 15%. E os fundos de investimento, é mais ou Imobiliários, né? menos como mais ou menos como o day trade, só que a diferença é que assim, você não precisa comprar e vender no mesmo dia. Mas ele não tem essa isenção dos 20 mil e o imposto também é 20% do resultado lá, do resultado apurado, né? Ah, É legal importante falar sobre você isso. fazer é importante você fazer o controle, porque se você tiver prejuízo, você pode compensar nos meses subsequentes, né? Então é legal você fazer o controle por conta disso, né? Porque nem Porque você sempre você abate, tem lá né? o. Você pode ter tido É, lucro você, numa operação, mas você teve prejuízo em outra.
E aí, dependendo, né, Exato. da combinação disso, você não vai precisar pagar imposto ou você vai pagar muito menos, alguma coisa do gênero, né? Ou num determinado mês você teve prejuízo, e aí você pode compensar aquele prejuízo no lucro que você tem no mês posterior, né? Boa. Então paga um pouco menos de imposto porque está compensando o prejuízo que você teve no período anterior, Ó, o tá? Fuca está perguntando se a isenção de 20 mil é só para ações. Fundo Só, imobiliário não tem, certo? não tem, Então, gente, não ó, tem você que isenção. acha que, né, não, apesar que assim, né, até para esclarecer pessoal, normalmente quem compra fundo imobiliário não está pensando em especulação, em vender o fundo para lucrar. Pelo contrário, a pessoa está muito interessada em renda passiva, né, em construir patrimônio. Então, dificilmente a gente fica vendendo fundo imobiliário, tá, gente? É meio raro, ainda mais quando você está no começo da jornada construindo seu patrimônio. Mas se vendeu, é isso que a Ju falou, não tem isenção, né? E olha o imposto, não é de 15%, é de 20%, Não. né? Boa. Exatamente. E é importante, Samila, mencionar que do custo de aquisição, você pode abater lá as taxas de corretagem e aquele impostinho que foi retido, né, quando você fez a compra. Então, O isso tudo imposto pode entrar lá dedutível. como o custo de aquisição. Isso, exatamente. É isso que eu fico Então, com isso mais pode ser raiva, Ju, dedutível. porque no fundo, a Receita já sabe. Já Porque ela já sabe. tira um É só pedacinho. Como que É ela sabe? só ela querer, é só ela querer apertar o botãozinho lá. Agora, quando ela vai Olha. apertar o botão, a gente não sabe, E eu acho que assim, ó, agora né? até saindo um pouco disso, mais uma reflexão, né? Bolsa de valores já é uma coisa que muita gente tem aversão por achar que é muito difícil. E a parte dos impostos distancia ainda mais o pequeno investidor. O dia que a Receita Federal facilitar essa parte, eu acho que vai ser um boom ainda maior de investidores. Porque isso, com certeza, é uma das coisas que assusta as pessoas ao investir, né? Ju, fala um É. pouquinho sobre os dividendos, juros sobre capital próprio, né? Os proventos dos fundos imobiliários. Como é que o pessoal faz o lançamento dessa parte? Os dividendos, Samela, eles são, na verdade, lucro que você recebe das ações. Então, eles são considerados rendimentos isentos. Então, a fonte pagadora lá, a empresa na qual você investiu, ela vai te fornecer o informe de rendimento e você vai informar lá na declaração, no quadro rendimentos isentos e não tributáveis, como lucros e dividendos. Você não vai pagar mais nada sobre esse valor que você está recebendo. Dos fundos imobiliários, os rendimentos eles também são isentos, tá? Você não vai pagar mais nada na declaração. Juros Excelente. sobre capital próprio, na verdade, eles são tributação exclusiva. Então, você também não vai pagar mais nada na declaração, por quê? Porque o imposto que você tinha que pagar já foi pago lá pela fonte pagadora. Então, quando você for informar, vai informar na ficha lá rendimentos de tributação exclusiva. É só uma ficha Só diferente, para atrapalhar mas nossa vida, também né? Tem que colocar em dois só lugares muda. diferentes. Mas não, assim, não tem muita dificuldade, não. É só seguir o que vai vir no informe. Você estando com o informe em mãos lá, ele já vai vir lá discriminadinho no campo certinho, lá onde você tem que informar. E aí você respeita lá na declaração o quadro certinho lá onde você tem que informar. Tá. Ó, o Luciano tá perguntando de criptomoedas, mas eu vou deixar mais para o finalzinho, porque já estava na nossa pautinha falar sobre isso. Aguenta aí, Luciano. Só falando um pouco ainda sobre ações, Ju, porque como aqui a gente prega muito essa questão, né, de você criar patrimônio para você ter renda passiva, enfim, a gente compra ações todos os meses, fundos imobiliários todos os meses, e você vai acumulando. E às vezes você comprou uma empresa na primeira vez e ela estava, sei lá, o custo da ação estava em R$ 20. No mês seguinte, estava R$ 21,50. Dali 6 meses, você foi e comprou de novo daquela ação e estava R$ 25. Isso é o que você fala de a gente controlar, fazer o controlezinho também do preço médio de aquisição, né? Porque para a Receita, Isso. ela precisa entender globalmente qual que é a média de quanto aquelas ações custaram para você, certo? Para Isso depois, quando mesmo. você for Isso. vender em algum dia, aí ela entender realmente se você teve lucro ou não. Então, fala só um Exato. pouquinho mais sobre essa questão do preço médio e como é que o pessoal controla isso.
Hoje, graças ao bom, sei lá, gente, chama do que vocês quiserem aí, mas as corretoras começaram a trazer o preço médio, eu não acredito, algumas delas já trazem, isso facilitou demais a vida. Mas, realmente, é bom você ter o seu controle. Fala um pouquinho disso, Ju, por favor. É um erro, Samela, informar na declaração, porque a corretora normalmente ela manda para você o informe. No informe, ela costuma colocar a cotação da ação, mas é um erro informar pela cotação, porque tudo que diz respeito à declaração de imposto de renda, o que você tem que informar é o custo de aquisição, né? No caso das ações, como tem essa movimentação, né, compra, vende, então é necessário que você apure esse custo médio, né? E o preço, então, uma hora está um valor mais alto, uma hora está um valor mais Mas para a baixo. Receita isso não Então você interessa, né? A cotação do não, dia. não. Então você tem que apurar esse custo médio. O custo médio nada mais é, como ele não tem esse valor fixo, é um valor que oscila, então você pega a quantidade, né, o valor que você pagou, agrega lá o valor que entrou ou o valor que saiu de ações, e aí você vai fazendo a conta, aquele total, né? Agrega ou diminui o valor que saiu, e o valor total lá você vai dividir pela quantidade de ações e você vai ter o custo médio daquela ação, né? Você vai ter um novo custo médio. Não vai ser aquele valor que você tinha pago, né? Porque teve essa movimentação e num custo diferente, né? Mas com as calculadoras ou até planilhas, que tem algumas planilhas aí disponíveis, né? As fórmulas, tal, conforme você lança essa entrada, essa saída, ela já faz o cálculo automático para você, tá? Excelente. Então, assim, não tem também muito segredo. É Mas o chatinho, né, detalhe Ju? Mas vale a pena. Eu sempre falo, mas eu não vou. é, Agora que eu entendi essa questão do imposto, então eu não vou entrar em renda variável. Se esse for o seu motivo, para de ter essa mentalidade de pobreza, pelo amor de Deus. Você aprende esse negócio que você vai deixar de ganhar dinheiro por conta de uma besteira, de uma bobagem. Se eu aprendi, eu, Jeca, gente, que não entendia nada, aprendi a fazer, vocês também aprendem. Olha que legal, o Luciano tá falando aqui, estou pensando em contratar a Ju também. Pensa muito não, meu filho, o prazo estou à já tá em cima. disposição. Ainda tem vagas para declaração 2021. Olha aí, já pensou, Ju, você fechando suas vagas, não dá mais, gente, porque eu preciso dormir, né? Pelo amor de Deus. Ó, o T. Franzones falou assim, o preço médio de aquisição trazido pela corretora pode ser enganoso, pois você também pode ter ações e FIIs em mais de uma corretora. Gente, isso é óbvio, né? A corretora, ela vai te apresentar o que tá lá, né? Se você tem Sim, ativos em várias corretoras, aí você vai ter mais trabalhinho ainda para fazer essa organização. E você não pode confiar na informação de que uma corretora só te não. passa, é verdade, tá? É. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, por enquanto não. Segue aí, Ju. E aí, Samela, a questão das ferramentas, o detalhe é aquilo que a gente já falou, né? Atualizar corretamente também, né? Que a ferramenta Porque sozinha se não você faz tem nada, a né? ferramenta, não, mas não usa certo, então também não adianta, né? Exatamente, né, gente? Por favor. Essa questão também de ficar dividindo em várias corretoras, Samela, tem que avaliar se isso é vantagem, né? Eu não sei se vocês É. comentaram na live de terça-feira do Cuca. Ele Uhum. tá aí, ele pode comentar alguma coisa pra Ele acabou de gente. escrever. É, porque eu não Pra sei se quê, né, compensa, se gente? só. Porque às vezes você concentra num lugar só, você consegue uma taxa melhor, entendeu? Então, não sei, Teria tem que que avaliar. entender o caso do ser humano, né? Às vezes começou por uma corretora, migrou para outra e não fez portabilidade. É, O que às vezes eu vejo é gente que tem estratégias diferentes. Por exemplo, na corretora X eu deixo aquele meu patrimônio focado em renda passiva, aquela minha carteira de longuíssimo prazo. Para não misturar, como eu gosto às vezes de fazer swing trade, vender, ter um lucrinho a curto prazo, essa parte mais de curto prazo eu faço em outra corretora, isso eu já vi. Para não misturar, porque às vezes você compra a mesma ação, só que uma para fazer especulação de curto prazo e a outra você quer manter na sua carteira para o longuíssimo prazo. Então a pessoa, né, acaba separando. A questão é isso, gente, cuidado, porque às vezes vocês aumentam muito a complexidade e vocês perdem mais tempo do que deveria com algo que não era para ser tão complexo assim, e ainda inferniza a vida da contadora, do contador.
Não, e outra coisa, você cria um volume maior para você administrar no mês a mês. Você acaba ficando doido depois com tanta informação para você administrar. Tem que ver É. se vale a pena, Isso, né? avalia cada caso, pode ser que eu não esteja falando É, todas as possibilidades possíveis aqui, mas concordo, tem que investir, gente, tem que ser uma coisa simples, para que sobre tempo para aquilo que realmente importa, que é a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, as coisas que a gente ama fazer. Se está ficando muito complexo, se você está perdendo muito tempo com investimentos, com controles e tal, pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, viu? A probabilidade é grande. Ju, estamos indo para os últimos 15 minutos da nossa live e eu não posso deixar o Luciano na mão porque ele perguntou e a gente já ia falar disso. Fala um pouquinho sobre criptomoedas, por favor. criptomoedas é uma coisa bem nova, viu, Samila? Tanto é que a Receita só incluiu na declaração códigos específicos para elas a partir desse ano. Então, esse ano foram incluídos 3 novos códigos específicos lá na declaração de bens para elas, que são os códigos 81, 82 e 89. Então, tem que analisar quando for incluir quais são, qual é o tipo específico, né, para poder Lembrando estar que não existe declarando só certo. Bitcoin, né, Ju? Tem Ethereum, Não, tem Dogecoin, tem N isso, criptomoedas, né? Normalmente a Bitcoin que vocês vêm falar é a criptomoeda que eu tenho na minha carteira, então o pessoal fala um pouco mais sobre isso, né? E aí lá é declarar, né, Ju? Você vai declarar como é um bem, faz parte dos teus bens, assim como as ações que você tem, a renda fixa que você tem, é isso, né? E se a pessoa isso. Aí vendeu ao longo do ano? na discriminação lá dos bens, você vai colocar o tipo, a quantidade e se ela tiver custodiada, onde ela está custodiada e o CNPJ desse Do agente, local. tá? Exato. Aí, o que que acontece? Você tem lá compra e venda de moedas virtuais, certo? No decorrer do ano. Sim, a pessoa de Tem que pagar repente imposto? quis, né, realizar o lucro, É, vamos dizer assim. Tem que pagar imposto, certo? é. Tem que pagar imposto. A Receita não ia deixar você só lucrar. Ai, gente. O que que acontece? Para criptomoedas, tem um limite de 35 mil. Então, se você negociou acima de 35 mil, você tem que apurar o ganho de capital sobre essa negociação. Aí entra, já não é na declaração, é um programa à parte do ganho de capital. Você tem que entrar lá e fazer o preenchimento e fazer a apuração desse imposto. Lá no programa é bem parecido com o controle que é feito das ações. Você vai ter lá o campo lá das entradas, das saídas e ele também vai apurar o custo médio, né, para poder Qual que fazer é o essa nome do apuração do sistema, imposto. Ju? Ganho de capital. Esse é o nome. O pessoal for lá no Esse é o Google nome. colocar, eles acham fácil. Ele Tá, vai estar lá no site da Receita, tá? beleza. Isso, aí faz o preenchimento lá e ele vai apurar o imposto. E aí, como os outros impostos aí sobre investimentos, sempre o recolhimento no mês subsequente ao da operação. Parece um pouco Uma day dica, trade na parte das ações, né? Mais ou menos a dinâmica. Só que aí tem esse lance dos 35 mil. Você está falando para quem vende acima de 35 mil, isso, né? exato. No caso do que fica abaixo, Samela, aí fica rendimento isento, tá? Na ficha lá na declaração tem um campo lá específico onde informa. É o mesmo caso das ações também. Ficar abaixo dos 20 mil, que você não paga imposto, você não recolhe o imposto, ele é isento, mas Mas você você tem que informar informa. lá. Isso, tem lá também uma linha específica no quadro rendimentos isentos e não tributáveis que você tem que informar, tá? Beleza. Uma dica que eu queria deixar, pouca gente sabe disso, mas lá no site da Receita Federal tem, a gente chama de Perguntão do Imposto de Renda. Todo ano eles lançam uma versão nova do Perguntão. Então lá é um caderno que tem mais de 300 páginas com várias perguntas de imposto de renda. E aí tem várias seções, inclusive essa de bitcoins tem lá também, sobre fundos, operações em bolsa, aplicações no exterior, tem muita coisa lá, até
assim, eu sei muita coisa pela experiência que eu tenho, mas por vezes eu recorro a ele também, Até alguma porque às situação vezes muda, nova, né? ou uma situação que de repente aparece que não é muito comum para mim, eu vou lá, dou uma consultada, né? Então é legal baixar, Claro, Você tem claro. dúvida, você vai lá, você consulta, mas assim, se ainda com todas as fontes de informação que existem, né? Fonte de internet que às vezes não é tão confiável, né? As lives que a gente faz. Se a pessoa não se sente segura, é o que você comentou, né? O ideal é contratar um profissional especializado que vai estar mais capacitado aí para E ficar em paz, analisar né, e Ju? resolver o seu problema, né? Ficar em É, paz, né? Porque querendo ou não, às vezes você não caiu na malha fina naquele ano, mas a Receita Federal ela pode olhar sempre até 5 anos para trás, não é, Ju? Então, naquele exato. ano, de repente, E passou, só que não sei quem foi, fez alguma apuração que observou que há 3 anos atrás deu sim uma divergência e vão te chamar por algo que você fez há 3 anos atrás na sua declaração. Então, não sim. fica achando que você está de E boinha, né? É. E não fica esperando que a Receita vai mandar para você mais aqueles comunicados que a declaração foi processada ou que a declaração caiu na malha fina. Porque é o que eu falei, é igual a questão dos bancos. Antigamente os bancos mandavam, a Receita também mandava, hoje em dia não manda mais. É o É, contribuinte que tem que fazer o acompanhamento. Então, assim, geral, depois que entregar a declaração, gerar o código de acesso e fazer o acompanhamento do processamento da declaração, para ver se não tem nenhuma inconsistência, se a declaração processou certinho, ou se eventualmente tiver qualquer divergência, tiver retida na malha fina, fazer a correção antes de ser notificada, né, de receber algum auto de infração, porque você ainda tem tempo para fazer a retificação, corrigir essa inconsistência, né? Porque depois que a Receita emitiu o auto de infração, aí não tem muito mais o que você fazer, né? Aí você tem que entrar com recurso, o processo dá fica mais muito mais trabalho, né? difícil. Sim. Exatamente, muito mais demorado para resolver. Ó, ai, gente, a gente vai finalizar aqui, porque senão o Instagram derruba a gente já já. Então, minutinhos finais de verdade. O T. Franzones perguntou na hora que a gente estava falando de Bitcoin se aqueles 35 mil é ao mês ou é ao ano. Não, ao mês. Ao mês, né? Se você vendeu no mês, Ao acima mês. de 35 mil reais, né? E Isso, aqui, ó, o isso. Sabaté perguntou o seguinte: sobre ações na Europa, em uma corretora europeia, como ele deve informar na declaração dele, inclusive a parte de dividendos, né? Tem imposto que paga na Europa e tal. Você tem alguma referência sobre isso, Ju? O procedimento é o mesmo. A única questão é que ele vai informar que está no exterior. Mas são os mesmos campos, é isso que você quer dizer? Isso, isso. E o cálculo do imposto tem alguma diferença? Porque às vezes paga imposto lá no outro país, aí para cá tem que informar de alguma forma diferente. Aí precisa ver direitinho se o país lá tem convênio de bitributação com o Brasil. Precisa confirmar. Lá no Perguntão, ele consegue ver quais são os países que têm o convênio de bitributação com o país e ele pode compensar o imposto que foi retido lá com o que teria que ser pago aqui no Brasil. Ô, Ju, fala de novo o nome desse lugar aí. É Perguntão. É só Perguntão, Perguntão? Perguntão e RPF 2021. Eu tô anotando aqui, gente, no chat para vocês, para depois vocês jogarem aí no Google, porque às vezes tem lá, né? E aí já facilita aí, ó. Coloquei aqui no chat, tá? Ó, o Rick É, Freitas. Oi, desculpa, Ju. Se alguém tiver alguma dificuldade para achar, manda uma mensagem no direct para a Samila ou então para mim no da FF, que aí eu mando o link, Já tá? manda direto pra Ju, gente, porque senão eu crio um cotovelo aí pra vocês. É mais fácil vocês falarem direto com ela. Ó, eu tive um problema de MF, não sei o que é Malha MF. fina, Malha fina, olha aí, ó. malha fina. Em 2015, ainda com valor a restituir, como devo proceder? Tem alguma referência sobre isso, Ju? Aí precisaria gerar um código de acesso, entra lá no ECAC para dar uma olhadinha como que está esse processo. Porque desde 2015 está estranho. Tem algum probleminha aí que ficou parado aí no meio do caminho e que precisa dar uma olhadinha. Então vai ter que pesquisar mesmo, né? Levantar essa informação. Tem que dar uma olhadinha onde ficou parado.
Tá, gente, aí começa a entrar em muitas especificidades, né? E aí a Ju teria que talvez entender um pouco mais cada caso para poder orientar vocês melhor, tá? Então ela se colocou aqui à disposição. Eu vou depois, quando a gente finalizar a live, reforçar o Instagram da empresa dela, Fernandes e Fernandes, para que vocês saibam onde é o Instagram, onde vocês podem conversar com ela. E mais uma vez, gente, eu acho que faz parte, né? Se vier que tá com muita dúvida, não tá rolando, vocês são investidores, daqui a pouco tá ficando muito complexo, né? Quando a gente tá só ali na renda fixa, fica tudo bem, né? Mas depois começa a aumentar a dificuldade, né? Então, de repente, chegou a hora, sim, de você trazer um profissional para te ajudar. Vai ter um custo, óbvio, gente, mas e o custo de você fazer errado? Né? E o custo de repente, você tomar uma bomba aí no vestibular da Receita Federal. Então, às vezes, é uma economia bobinha que você vai fazer e você vai ter tranquilidade e tal. Ju, para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado final para o pessoal. Mais uma vez, falar onde eles podem te encontrar, sobre o teu trabalho, a tua empresa, porque daí quem se sentir à vontade te procura depois. Não deixem para a última hora, né? Se não se sentir à vontade, se não se sentir preparado para fazer a declaração, procurem realmente um profissional especializado. Muito cuidado com as informações que tem na internet, verifiquem se são de fontes confiáveis, né? Que às vezes tem muita informação desencontrada, né? Então, assim, tomar esse cuidado e eu estou à disposição. Vocês podem me encontrar através do Instagram da Fernandes, que é FF Auditoria, né? E tem também, lá vocês vão encontrar, vocês podem mandar um direct e a Samela também tem o WhatsApp da Fernandes, Posso né? Ela passar pode também, passar sim. para isso, pode passar para vocês e aí vocês conseguem conversar também comigo pelo WhatsApp. Se alguma situação mais específica, eu posso estar ajudando também. Muito Tá bom? bom, Eu fico à gente. disposição. O prazo está acabando, não demorem, se antecipem. Olha, gente, a gente está sendo uma mãe aqui com vocês, hein? Eu já tinha falado de imposto de renda no começo de abril, lá num vídeo meu do YouTube. Depois, quem não assistiu, vai lá no canal para olhar. E a gente, de novo, aqui nos 45 do segundo tempo, lembrando e ajudando vocês. Hein? Então, ajuda a gente a ajudar vocês. Sigam a dica da Samela, usem esse momento como uma reflexão, né, sobre a sua situação de vida. Excelente. Muito... Ju, queria te agradecer mais uma vez, porque eu sei que seu tempo agora tá super concorrido, porque eu acho que esse é o auge do contador, né, do contabilista, é esse momento no ano, né? E você mesmo, assim, com muito carinho, na hora que eu perguntei, Ju, você topa fazer uma live? Porque eu sei que o pessoal tem essa dificuldade, a Ju aceitou na hora. Então, eu tenho muita gratidão mesmo, Ju, por mim, pela galera que está aqui. E eu sempre falo, né, o planejamento financeiro pessoal, o pessoal às vezes só fica focado no orçamento e no investimento. Só que tem vários outros pilares. E um deles é a parte tributária, que se a gente faz errado, a gente perde dinheiro, a gente perde sono, a gente perde um monte de coisa. Com certeza. Então, muito obrigada, porque o teu conhecimento com certeza deve ter ajudado muita gente aqui. Beleza? Eu fico feliz sempre de ajudar. É um prazer estar aqui com você novamente. Obrigada, gente. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, depois ela vai lá para o YouTube também. Mas aí você pega o link, manda para o pessoal para você poder ajudar, de repente, alguém que não pôde estar aqui hoje. Vai ficar aqui no feed para a galera assistir depois. Então, um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente e tchau. Tchau, Ju. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, galera.